Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim trazer a minha crítica sobre o filme A Resistência ou The Creator. É muito legal ver esse filme de ficção científica que estreou alguns anos atrás, entrando na Netflix nessa semana e rapidamente já conquistando o top 10 filmes mais assistidos dentro da plataforma. Eu assisti The Creator pela primeira vez no cinema e eu gostei muito do quão grandioso esse filme consegue ser, fazendo uma trilha sonora orquestral, personagens com uma moral ambígua e também uma aventura estilo Star Wars. O filme então traz esse cenário futurista em que está acontecendo uma guerra entre humanos e robôs para falar principalmente aqui sobre culpa, pertencimento e trazer vários questionamentos em relação com a inteligência artificial, desde a ética envolvendo o seu uso até se existe ou não uma consciência ou uma alma dentro desses androides. O filme tem direção de Gareth Edwards e roteiro assinado por ele e Chris Weitz. Durante uma guerra entre humanos e robôs com inteligência artificial, Joshua, um ex-soldado, encontra a arma secreta dos robôs para acabar com o conflito, uma criança. No longa, então, conhecemos esse mundo que está fortemente dividido por conta dessa guerra entre humanos e robôs. No Ocidente, o exército realiza missões para tentar encontrar o criador desses androides chamado Nirmata, passando por cima de quem for para tentar encontrar esse tal criador e também passando por cima de qualquer que seja o androide, já que lá eles acabaram sendo proibidos. Já no Oriente, humanos e androides mantêm relações e os androides são inclusive tratados como seres humanos. Inclusive os lugares em que os personagens vão dentro desse universo no Oriente lembram bastante um pouco a vibe que a gente tem dentro de Blade Runner, por exemplo. A história então começa depois de uma missão falha na tentativa de encontrar o tal do Nirmata. Missão essa que acaba matando a esposa do Joshua, a Maya, o que faz ele entrar em uma espiral por anos de luto e culpa. Anos depois, o Joshua é novamente convocado pelo exército agora para tentar encontrar a grande arma de Nirmata e conseguir acabar com essa arma. Bom, a jornada do Joshua aqui dentro da história é uma jornada de culpa, de tentar se perdoar e de entender o seu papel dentro da morte da sua esposa, né? Ao mesmo tempo que ele também é dada a esperança de que a esposa, na verdade, somente está desaparecida. As motivações do protagonista são muito fortes e a gente acredita naquilo desde o início. Muito porque a história, além de contar nessa linha linear, né, do personagem, passando por todas essas aventuras, a gente também recebe alguns flashbacks ali dele com a Maya mostrando o quão forte era o relacionamento dos dois. E ele carrega essa culpa justamente porque no início do filme já é revelado que ele era um agente infiltrado ali no meio dos androides, sendo a Maya essa forte apoiadora dos androides, né, e que ela acaba descobrindo toda essa operação, né, e muito por conta disso ela acaba sendo morta ali no meio daquela missão. Então durante o filme a gente conhece esse personagem, até comparando com os flashbacks, que é extremamente fechado, que se encontra num momento extremamente depressivo da sua vida, sem propósito, sem qualquer razão ali pra estar vivo, apenas carregando e sofrendo mesmo, né, meio que se deixando vivo apenas pra sofrer assim com essa culpa de ter acabado causando a morte da sua esposa. E enquanto eu assisti o filme eu lembrei muito do universo Star Wars, desde o design das naves, que lembra bastante, até as tecnologias utilizadas dentro desse mundo, os próprios androides, né, e principalmente os tiros das armas, que são muito parecidos com o que a gente tem dentro de Star Wars. Mas eu pensei bastante em Star Wars, principalmente por conta da série The Mandalorian, que tem uma trama até que muito parecida aqui com o que a gente vê em The Creator e também traz um protagonista que tem um certo ódio pelos androides. Inclusive, já tem crítica aqui no canal, tanto do filme do Mandaloriano, quanto também da série. E depois acabei descobrindo que o diretor de The Creator, o Gareth Edwards, também é o mesmo diretor de Rogue One, o que explica muita coisa, principalmente várias similaridades entre esses dois filmes. Desde a similaridade dos universos, até mesmo a cinematografia desses dois filmes e até um pouco das locações, assim, né, trazendo esses personagens em alguns lugares que tem uma certa imensidão, né, colocando eles meio que no meio da natureza. Inclusive, esse filme foi gravado em locações reais, né, e a produção visitou 8 países da Ásia para conseguir fazer as filmagens. E por conta disso, o filme tem uma sensação meio épica, né? Muito por conta da trilha sonora, que tem essa orquestra, assim, muito forte, que inclusive foi composta pelo Hans Zimmer. Sua fotografia, que como eu falei, lembra bastante com o que a gente vê em Rogue One. E também as cenas de ação dentro do filme. E até esse tom trágico que acompanha a gente durante toda a narrativa. Principalmente por trazer bem forte essa questão da culpa. E não só a culpa, né? Mas trazer personagens que de certa forma estão meio que fadados, assim, aqui principalmente
principalmente eu diria que é a personagem da Alf, que é essa criança, que é essa grande arma. Eu gostei bastante da maneira como o filme traz questionamentos sobre a inteligência artificial, que inclusive me lembrou em vários momentos os questionamentos e debates que a gente tem em Ex Machina. Questionando se esses robôs têm ou não consciência, se eles têm alma, né, se eles são seres vivos de certa forma. E isso é algo que o próprio protagonista dentro da história também custa muito em conseguir lidar e assimilar, principalmente por conta e depois, né, da morte da sua esposa. E a sua relação com os androides acaba mudando depois que ele conhece a Alf, principalmente porque ele vê ali naquela criança uma parte dos humanos e da humanidade dentro desses androides. Também dentro desse debate sobre a inteligência artificial, o filme traz questionamentos sobre a questão da evolução, debatendo se essa tecnologia é um avanço para a humanidade ou se na verdade essa inteligência artificial vai acabar sendo algo que vai causar a extinção dos humanos, fazendo comparações, claro, com a própria natureza. E claro, o filme se utiliza de toda essa questão para trazer um discurso antibélico, principalmente falando sobre a atitude dos Estados Unidos em relação a isso, fazendo várias comparações com a Guerra do Vietnã. Inclusive, o diretor até chegou a citar Apocalipse Now como uma das suas inspirações para o filme. O longa também relaciona essa ameaça dos androides para falar sobre o preconceito existente com o desconhecido, que aqui acho que vem principalmente para falar sobre a visão dos Estados Unidos com os imigrantes. Inclusive, em algum momento do filme eles até falam a bendita frase, né? Dizem que os androides vêm para roubar nossos empregos. Inclusive, o diretor falou até que ele adora o gênero da ficção científica, muito porque em determinado momento você consegue mudar algum aspecto dentro do mundo e você passa a se questionar até mesmo das suas crenças, vendo que coisas que você achava ser verdadeiras passam a não funcionar mais e parecerem erradas. Inclusive, ele chega a comentar que eles usam a inteligência artificial aqui dentro da história justamente para falar sobre essa questão do desconhecido, servindo como uma metáfora para pessoas que são diferentes de você. Mas sem dúvidas, um dos maiores acertos dentro do filme é a atriz Madeleine Yuna Voles, que interpreta a robô Alf. A atriz soube muito bem trazer a inocência necessária para essa personagem, de uma forma que desde a apresentação dela a gente acaba abraçando completamente ela, também torcendo por ela durante toda a narrativa, até pela personagem se encontrar nessa situação que é tão trágica. Tudo parece muito genuíno vindo da atriz, conseguindo trazer uma personagem extremamente poderosa, já deixando isso claro desde o começo, mas que ainda assim é uma criança com todas as suas características. Além disso, a atriz tem uma ótima química com o ator John David Washington, e o relacionamento dos dois aqui dentro do filme vem para falar sobre pertencimento, já que o Joshua é o único que não vê a Alf somente como uma arma, criando um relacionamento baseado nessa proteção mútua, onde ambos buscam um no outro o que falta na vida deles. Para Alf sendo um pai e para Joshua um propósito após a morte da sua esposa. Mas eu admito que por vezes o filme se tornou um tanto quanto cansativo, porque eu senti que eles repetiram várias e várias vezes essa mesma situação do Joshua e da Alf escapando. Situações muito parecidas entre si, o que acabou se tornando muito cansativo. Além disso, eu acho que eles criam certas relações dentro do filme, se é que vocês me entendem, que são apenas para apelar para o lado emocional. Algo que particularmente sinto que não era necessário dentro da história, não precisava dessas conexões, dessas coisas assim dentro da história para ser uma história emotiva, dramática ou para fazer a gente entender ainda mais esses personagens. Já estava tudo muito claro. E para mim isso tira um pouco da força ali de tudo que a gente tá vendo daqueles dois personagens, principalmente do relacionamento, da relação que eles criam ali um com o outro. Ainda assim, eu acho que The Creator é uma ótima aventura, principalmente para quem quer ir em um filme de ficção científica. É um filme muito grandioso, como eu comentei, tem grandes cenas de ação e são cenas muito legais dentro da história. Você acompanha essa grande jornada desses dois personagens, né? Tem muitas cenas de ação que são bem legais e que nos engaja principalmente da nossa preocupação inicial com a Alf e também por a gente entender e comprar desde o início toda a motivação do Joshua, que é tentar resgatar a sua esposa, né, reaver a sua esposa de alguma forma. Mas bom, pra mim esse filme tem uma nota 8 e ele tá disponível na Netflix. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de The Creator. Também deixar aqui nos comentários qual é a sua ficção científica favorita. Então foi isso e até o próximo vídeo.